Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Prazer, como vai? Tudo bem? Boa noite para quem está acompanhando a gente pela internet. Que bom demais ter você com a gente hoje também. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e hoje a gente vai começar uma nova série chamada Jesus Pode. Jesus pode. Jesus pode. A gente precisa reafirmar de vez em quando a nossa fé, porque quando nós declaramos a nossa fé, nós começamos a enxergar aquilo que eventualmente na correria da vida pode passar até desapercebido. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler dos versículos 22 até o versículo 25, uma história impressionante, Atos 27. Uma história impressionante. E a pergunta que a gente vai responder hoje é: Jesus pode pacificar um coração aflito, ainda que o problema permaneça? Atos 27. Atos 27. Versículos 22 até versículo 25. A pergunta que nós vamos responder hoje, pensando juntos aqui, se Jesus pode pacificar um coração aflito, ainda que o problema permaneça. Ainda que o problema permaneça. Atos 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Isso é uma história impressionante, meus irmãos. Se vocês estão com as suas Bíblias abertas aí, o seu tablet, o seu smartphone, você pode acompanhar comigo que a gente está falando sobre uma viagem do apóstolo Paulo. Há uma viagem em curso. Paulo é prisioneiro, ele está indo para Roma, e outros prisioneiros estão com ele nesse navio. Paulo, de alguma forma, tem uma sensibilidade apurada para perceber que alguma coisa não está indo bem. Não está indo bem. Se você acompanhar comigo no versículo 9, diz o texto bíblico que Paulo admoestava, e a admoestação de Paulo é descrita no versículo 10. Veja só, para me acompanhar aqui, por favor, o que está dizendo o versículo 10. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Com mais o quê? Com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio. Agora, veja a frase que termina o versículo de número 10. Mas também da nossa vida. De alguma forma havia esse tipo de percepção do apóstolo Paulo a partir da realidade que ele estava observando. Mais adiante, no versículo 14, o seu receio se concretiza, porque afinal de contas agora ele está diante de um tufão, uma espécie de vento nordeste que apareceu, que aqui no texto é chamado de Euroaquilhão. É o versículo 14 que diz um tufão de vento chamado Euroaquilhão. No versículo 15 conta aí: sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. É naquela hora em que eles fazem de tudo para conduzir o barco, mas não tem como. É a hora em que a resistência cai, ou que o desespero chega, e a pessoa não tem mais nenhum tipo de iniciativa. Finalzinho do versículo 17 conta que eles foram ao léu, estavam perdidos. Versículo 18 diz que eles foram açoitados severamente pela tormenta. Agora veja a descrição do versículo de número 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. A frase final é uma frase que eu considero uma das mais pesadas da Bíblia. Dissipou-se, afinal, toda, leia comigo, toda a esperança de salvamento. Fim do túnel, fim da linha, fim do fundo do poço, são expressões que nós costumamos utilizar, que se associa a uma realidade como essa, de fracasso total absoluto de toda e qualquer esperança. E quando a nossa esperança ela é dissipada, quando a nossa esperança acaba, quando nós nos encontramos num lugar de esperança mínima ou quase nenhuma, se não existir, se não for uma ação sobrenatural de Deus, se Deus não chegar com a sua mão poderosa para nos resgatar desse lugar profundo e nos colocar de pé, como resistir? Alguma coisa acontece, meus irmãos, entre o versículo 20, que é o versículo que nós
Acabamos de ler o versículo 22, que nós vamos ler agora. Veja o que diz o versículo 22 até o versículo 25, leia comigo, por favor. Mas, já agora, vos aconselho o quê? Bom ânimo. Ei, pera um minutinho, olha para mim. O que nós lemos agora há pouco? Toda a esperança de salvamento havia sido dissipada, não é isso? Volta ao versículo 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Por quê? Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Volta de novo para o versículo 10, finalzinho do versículo 10, olha lá, qual era a expectativa de Paulo? Não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. A sensação dele apontava para a perda de vida, sem que o tufão tivesse aparecido. Quando o tufão apareceu, essa expectativa de morte aumentou ainda mais, porque afinal de contas, o que poderia acontecer de bom numa circunstância como essa? E aí Paulo chega e diz o quê? Bom ânimo. Meus irmãos, ou é uma questão de oratória para dar um ânimo no pessoal, sabe que negócio? Vamos lá, pessoal, vamos para frente. Ou ele está sabendo de alguma coisa que ele não sabia antes. E é exatamente isso. Versículo 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, agora sim, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha, e assim termina esse texto. Eu queria lembrar a vocês que tempestade é alguma coisa que a gente associa com um certo medo, porque a tempestade, ela revela a nossa fragilidade, né? A tempestade revela a nossa incompetência, ou a nossa impotência. Ela revela a nossa limitação. A tempestade, ela não chega avisando. Hoje a gente tem até algum tipo de instrumento que mostra que a tempestade chega, mas em muitas ocasiões a tempestade do mar, ela é assustadora. A gente pode ver um filme ou uma tela. Por exemplo, quero que vocês vejam essa tela, vai aparecer aqui. É chamada de Tempestade do Mar da Galileia. A tela Tempestade do Mar da Galileia, que aqui está, é uma tela de Rembrandt. Rembrandt nasceu em 15 de julho de 1606, é um holandês. E é muito raro que ele tenha feito isso, é um fato tão inédito, é tão extraordinário, que essa tela, ela é uma das telas mais procuradas do mundo. Se você encontrar com ela, avise o FBI que eles estão atrás. Porque essa tela foi roubada lá de um museu em Boston. E lá, não foi só ela, outras foram, e segundo os relatos que nós temos, essas telas somadas custam uma coisa pouca, aí, de 500 milhões de dólares. E é uma recompensa para quem tiver qualquer informação, por isso eu estou pedindo a você, para você estar sabendo uma coisa, avisa. 5 milhões de dólares, hein? Já tem gente que vai sair agora do culto para procurar, para ver se encontra essa tela. Certamente não serão os homens que vão achar. Em geral, o homem se perde e não acha mais nada. Essa tela é uma lembrança da tempestade. A tempestade é um lugar sofrido. A tempestade é um lugar que a gente não sabe como sai da tempestade. Quando a tempestade vem sobre a nossa vida, coisas muito complexas acontecem. Mas esse texto me ajuda a entender que é preciso pensar se Jesus pode pacificar um coração aflito, ainda que o problema permaneça. É a pergunta de hoje. Jesus pode pacificar um coração aflito, ainda que o problema permaneça? Ou seja, é possível estar dentro da tormenta e ainda assim estar com o coração em paz? Enquanto a mensagem de Deus chegava ao coração de Paulo, a tormenta prosseguia sem sinais de trégua. Vou repetir para você entender. Enquanto a mensagem de Deus chegava ao coração de Paulo, a tormenta prosseguia sem sinais de trégua. Todavia, a despeito do mar revolto do lado de fora,
mar revolto do lado de fora. Do lado de dentro, no coração de Paulo, alguma coisa linda estava acontecendo. O Senhor estava gerando no coração dele, apesar da tormenta do lado de fora, dentro do coração dele, Deus determinou que houvesse bonança. Bonança no meio da tormenta. Isso é um milagre de Deus. Disse ele no versículo 24, a gente vai fazer uma leitura para trás. Versículo 24, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. A intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus nos faz sentir uma paz sem precedentes, a despeito dos problemas externos. A mensagem que Deus trouxe ao coração de Paulo naquela noite foi uma mensagem para arrancá-lo de toda e qualquer situação sombria, das noites sombrias pelas quais ele havia passado, daquele tempo em que a esperança foi absolutamente dissipada. Meus irmãos, como Deus faz isso no coração de alguém? A palavra que Deus trouxe ao coração de Paulo fez nele o milagre da pacificação. Há muitos anos eu aprendi que quando nós atravessamos uma tormenta, o primeiro milagre que acontece é o milagre da paz. Eu vivi isso na minha própria vida, mas me lembro de contar isso para um amigo que estava num tratamento de câncer e nós fomos orar. E eu disse para ele assim: olha, o primeiro milagre que a gente quer é o milagre da cura. É o primeiro milagre que a gente quer. Mas o primeiro milagre que a gente precisa é o milagre da paz. Porque sem a paz não há possibilidade de enfrentar a caminhada de um tratamento. Sem a paz não há condições de permanecermos de pé. Sem a paz nós não conseguiremos vencer as batalhas que batem à nossa porta todos os dias. Nós precisamos da paz. Agora, cá entre nós, só aqui numa conversa franca, Deus poderia pacificar o coração de Paulo acalmando o mar. A tela de Rembrandt mostra a tempestade no mar, o mar que foi acalmado por Jesus. Então, veja, Deus não poderia, pela sua graça, Jesus não poderia repetir aquele milagre de acalmar o mar? Ou seja, Paulo não poderia ter o mar suavizado naquela hora? Por que ele precisou passar por aquela tormenta? A pergunta que eu faço em nome de Paulo, eu acho que Paulo nunca fez, mas eu já fiz. E você? A pergunta é essa: por que eu preciso estar passando por isso? E curiosamente, quando a gente pergunta isso, a gente olha para o lado e dá a impressão que está todo mundo bem. Se você tiver com a dor no joelho, você olha as pessoas, parecem atletas, voando, saltitando. O problema que você tem, a gente não consegue achar ou perceber que o outro tem. Impressionante como dá a impressão que está toda a humanidade muito bem, obrigado, e só a gente que não está bem. Deus poderia pacificar o coração de Paulo, acalmando o mar, como ele fez com os discípulos, mas ele resolveu não fazer assim. Na maioria das vezes, a nossa oração é: acalma o mar. Mas o que Deus quer que a gente aprenda é navegar em mar revolto, tendo no coração a paz de Deus que excede a todo entendimento. Amém, meus irmãos? Uma das orações mais necessárias nesse tempo não é: Senhor, acalma o mar, é: Senhor, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Porque alguém com o coração acalmado vai conseguir prosseguir, mas se não estiver com o coração calmo, ainda que o tempo seja de bonança, o coração vai estar agitado, inquieto. Jesus pode pacificar um coração aflito, ainda que o problema permaneça? Segundo lugar, a tormenta chegou para Paulo sem que ele a tivesse buscado. Aliás, ele fez de tudo para evitá-la, mas precisou passar por ela por questões que estavam acima dele e de todos nós. Quero chamar a sua atenção para essa frase. Coloca na tela mais uma vez, por favor. Não, a anterior. A anterior, essa. A tormenta chegou na vida de Paulo sem que Paulo tivesse feito nada para merecer.
Aliás, o texto diz que ele fez de tudo para evitá-la. Descreveu, falou, não vamos, cuidado, não vai dar certo, vamos ter muitas perdas, inclusive de vida. A gente às vezes passa por coisas que nós não fizemos nada. Tem horas que o furacão é por nossa responsabilidade. Nós sabemos disso, mas tem horas que não. E nessa hora que não, a gente fica com perguntas, né? Perguntas importantes, perguntas reais. Por que eu estou passando por isso? Ou nesse caso, por que a viagem tinha que ser assim? Deus não podia ter convencido o comandante do navio para não ir, para permanecer parado, ancorado. Precisamos mesmo passar por tantas lutas? Tem uma frase de Hayden Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer. Ele tem uma afirmação que nos ajuda a mudar o foco. Veja essa frase. Quando eu entendo que tudo o que está acontecendo comigo é para me tornar mais semelhante a Cristo, isso resolve muita ansiedade. Vou ler de novo. Quando eu entendo que tudo o que está acontecendo comigo é para me tornar mais semelhante a Cristo, isso resolve muita ansiedade. Paulo estava sendo trazido à semelhança de Cristo. Paulo estava sendo cuidado e tratado pelo Senhor para que ele fosse mais semelhante a Cristo. Então, essa frase de A.W. Tozer nos ajuda a entender que quando nós passamos por uma luta, sofrimento, batalhas que nós todos enfrentamos, nós deveríamos compreender e focar que o Senhor está nos conduzindo à presença dEle para sermos mais parecidos com Jesus. E essa é uma hora difícil, porque quanto mais perto de Jesus nós estivermos, maior também será essa nossa luta, e talvez a gente queira destacar isso, separar disso. Mas esse tratamento vai trazer para nós uma paz que não tem explicação. Esse tratamento nos dará uma alegria sem igual. Esse tratamento nos encherá de esperança e de vida. Versículo 24. Paulo, não temas. Paulo, não temas. Como não temer diante de uma circunstância dessa? Como não temer? O temor acompanhou Paulo até o momento em que o Senhor falou com ele, até o momento em que ele ouviu a voz de Deus. Até aquele instante ele permanecia com o seu medo a ponto de ouvir do Senhor através do anjo dizendo para ele: não temas, não tenha medo. E a frase continua do versículo 24: é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. A presença de Paulo contribuiu para a preservação da vida dos demais navegantes. Os demais que estavam na embarcação, os mesmos sobre os quais ele fez menção no versículo de número 10, a possibilidade de perda de vida, cada um deles, aqueles que estavam com ele no barco, tiveram suas vidas preservadas pela graça de Deus. Ou seja, se você perguntasse para eles: está bom dentro desse barco? A resposta óbvia seria não. Mas eles não sabiam que enquanto estavam naquele barco, a vida deles estava sendo preservada pelo Senhor. Eu me lembrei de Jonas, uma situação um pouco invertida. Jonas dentro do barco, perigo para quem estava dentro do barco. Jonas fora do barco, saúde para eles. E aí tem um entendimento. O grande peixe que engoliu Jonas foi uma condenação ou foi um livramento? Livramento. O grande peixe foi um livramento. Se não fosse o grande peixe, a chance de sobrevivência de Jonas seria mínima ou nula.
Mas o grande ponto dessa história é que aquele momento que parecia ser um momento de derrota, um momento de sofrimento e um momento de lamento, um momento que a gente reclama, eu não quero estar nesse lugar, eu não gosto do momento que eu estou vivendo, na verdade, era uma ação graciosa de Deus, um livramento de Deus, a boa mão do Senhor, para trazer uma vitória mais extraordinária e uma experiência com o Senhor Jesus, para andar colado com Ele. Não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é fácil. O versículo 23 é uma chave importante para o nosso entendimento. A frase do versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, agora veja o que diz, de quem eu sou e a quem sirvo. De quem eu sou e a quem sirvo. E aqui tem dois destaques importantes, o primeiro de quem eu sou, e indica para a gente pertencimento. Nós pertencemos a Deus. Deus é o meu Senhor, Ele sabe o que eu preciso, Ele está comigo o tempo inteiro, eu pertenço a Ele, eu sou do Senhor. Olha, gente, quando você acredita de verdade nisso, quando você tem a sua experiência com o Senhor para ter convicção e dizer, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus Cristo, a minha vida está nas mãos do nosso Deus. Pertencimento. Pertencimento. Saber que pertencemos a Deus enche a nossa vida de uma alegria e de uma segurança singulares. Somos do Senhor. Podemos lembrar nas horas das lutas. Somos do Senhor. Podemos declarar se estivermos abalados. Somos do Senhor. Podemos trazer à memória e ver o nosso coração cheio de esperança. Somos do Senhor. Pertencimento. Pertencimento. E a segunda palavra é de quem eu sou e a quem sirvo. A segunda é propósito. A primeira é pertencimento, a segunda é propósito. Existe um propósito de Deus em todas as coisas. A preservação da vida de Paulo estava associada ao cumprimento do seu propósito. Veja que o texto diz que ele tinha que comparecer em Roma perante César. Havia um propósito. Deus estava comandando a história como comanda a história de Paulo, a nossa história, a minha, a sua história. O tempo inteiro o comando do Senhor nos conduzindo. Há um propósito. Escrevendo aos Romanos, ele faz uma declaração estonteante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem sabe o restante? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Agora, olha para mim. Você sempre entende o propósito de Deus na sua vida? Ou tem circunstâncias que você diz assim, olha, Senhor, eu sei que há um propósito, mas eu não entendo. O propósito é de Deus. Deus tem um propósito. A gente pode não entender o propósito hoje. Um dia pode ser que a gente entenda, ou talvez a gente nunca entenda. É por isso que você tem que ter cuidado quando tenta explicar o propósito. Porque talvez a nossa explicação esteja inferior em relação ao propósito real de Deus. Deus tem propósitos extraordinários na nossa vida. Então nós temos aqui duas palavras que não podem ser esquecidas. A primeira é pertencimento. Somos do Senhor. Somos do Senhor. De quem eu sou. De quem eu sou. E a quem eu sirvo. Essa é uma realidade que abre o nosso coração para entender a alegria e a firmeza daqueles que pertencem ao Senhor. Deus, o Criador de todas as coisas. Deus, o Criador que fez esse céu maravilhoso que nos cobre. Essa lua rosa que apareceu gigantesca. Essas estrelas que enchem esse céu. Senhor que fez essa praia extraordinária que está aqui diante de nós. O mesmo Deus que criou todas essas coisas, criou você e a mim. E nós a Ele pertencemos. Amém, meus irmãos? Jesus pode pacificar um coração aflito, ainda que o problema permaneça? Naquela noite, o Senhor resolveu pacificar o coração de Paulo. E por meio dele,
dos demais que estavam no navio. E eu queria fazer a você uma afirmação. O mar não precisou ser acalmado para que o coração de Paulo se acalmasse. O mar não precisou ser acalmado para que o coração de Paulo se acalmasse. Você lembra que eu falei anteriormente que a gente faz a oração errada? A primeira oração que a gente faz é para acalmar o mar. A primeira oração que deve ser feita é: acalma o meu coração, para eu possa enfrentar o mar. Deus pode acalmar o mar, e se Ele quiser, Ele vai acalmar o mar. Mas quando há uma agitação, tormenta, tempestade na nossa vida, nós precisamos clamar para que o Senhor acalme o nosso coração. A paz não estava no mar calmo, a paz não estava na calmaria do mar, a paz estava na mensagem do Senhor. A paz chegou ao coração de Paulo não na expectativa que o mar se acalmasse, mas a paz chegou ao coração de Paulo com a mensagem do Senhor. Foi a mensagem do Senhor que acalmou o coração de Paulo. Eu posso assegurar a vocês, em tantos anos caminhando na presença do Senhor, nós não precisamos que uma situação mude para que o nosso coração seja mudado. O que acalma o nosso coração é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor, é a mensagem do Senhor. Paulo, não temas. Observe que no versículo 22, que prepara para a mensagem angelical, há uma afirmação maravilhosa, maravilhosa. Versículo 22 diz assim: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Então a gente já sabe qual foi a fala. A gente vem construindo isso no caminho inverso, para voltar àquela frase do tenha bom ânimo. Como ser animado numa circunstância dessa? Milagre. Como ser acalmado numa circunstância diversa? Com a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender, nos momentos sofridos da nossa vida, continuar clamando ao Senhor, até que o nosso coração seja acalmado. Quantas vezes nós estamos estendendo a mão para o mar? Calma, mar, para, mar, muda isso, muda aquilo, enquanto o nosso coração continua inquieto, e a gente andando para um lado para o outro, não pensando, não agindo da maneira adequada e correta. O ânimo muda em função da mensagem, não do cenário. Do lado de fora, estava exatamente como estava anteriormente. Ou você acha que naquele dia de manhã apareceu um sol, céu azul, e o mar calminho? Não. A sequência do texto mostra que absolutamente não. Para as pessoas em plena tempestade, a mensagem do Senhor é de calma, tenham coragem, sejam animados, sejam encorajados pelo Senhor. Agora observe um detalhe. O ânimo não está nas pessoas, mas é fruto dessa mensagem. O ânimo não está nas pessoas. Na hora da tempestade, várias vozes podem ser ouvidas. A gente pode ouvir a nossa voz, berrando, gritando. A gente pode ouvir a voz das pessoas. Algumas colocam pilha. Por que está passando por isso? Eu não entendo. Você é uma pessoa cheia de fé, você é uma pessoa religiosa. Por que está passando por isso? Ou tem tanta gente ruim que está passando coisa boa e só você. Ou a gente, falando da gente mesmo. Existem outras vozes, diabólicas inclusive, e existe a voz de Deus. É numa hora como essa, tem que parar de ouvir a voz do outro, a voz do inimigo, e ouvir a voz de Deus. E a gente escuta a voz de Deus na palavra. Para a paz chegar, não precisamos que o mar seja acalmado, mas que Deus esteja conosco. Nós não precisamos que o mar seja acalmado, mas que Deus esteja conosco. Por isso a oração é: Senhor, acalma o meu coração. A sequência dessa viagem foi de tormenta. Chega uma hora, depois dessa etapa aqui, que eles começam a aliviar o barco. Paulo dá uma ordem para eles se alimentarem, que estavam todos desanimados. Precisavam se alimentar, cuidar deles, porque Deus já tinha dado a palavra dele. Deus estava ao lado deles, então agora eles podiam se alimentar. E depois tiraram todas as coisas, aliviaram o barco e prosseguiram em direção a um lugar que eles nem sabiam onde é que era. Estavam sem comando.
Aí eles percebem que parece que tem uma enseada ali, a tormenta ainda, vento forte, o barco bate, se abre. Nesse processo acontece um negócio curiosíssimo. Os marinheiros quiseram ir embora, vazar. Acharam uma oportunidade. Sabe quando a pessoa, ao invés de ouvir a voz de Deus, que já havia dito alguma coisa, resolveu fazer o que ela achava que era bom? Que a gente tem muita ideia. Nós temos muitas ideias, muitas alternativas que surgem. E eles pensaram, pegar o barco e vamos embora. E aí é uma intervenção maravilhosa, veja, uma intervenção importante quando isso vem acontecendo. Essa intervenção ela foi crucial para mudar o momento daquele instante e não permitir que as pessoas fossem mortas. Versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Vai perecer todo mundo. Ao versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Agora, só entre nós dois aqui. O navio estava lá, afundando. Daqui a pouquinho esse navio vai. A chance que eu tenho de me salvar é o bote. A solução humana diante de mim é o bote. A possibilidade de uma saída por meio próprio é o bote. Só que o bote não cabe todo mundo. Então, o que eu faço? Vou sair aqui, pego o barquinho, vou cantando, chego lá tranquilo, É isso que o coração humano quer. Muitas e muitas vezes na nossa vida nós queremos dar uma volta nos outros ou queremos nos salvar, porque afinal de contas estou tendo uma oportunidade. Mas o Senhor traz para a gente uma palavra importante para nós entendermos isso aqui. A tormenta continuou, a tormenta não se acalmou, mas a paz chegou ao coração de Paulo por meio da palavra do Senhor, e o que eles vão viver a partir de agora é um grande exercício de fé. Grande exercício de fé. Ninguém se perderá. Os marinheiros, se eles forem, ninguém mais se salva aqui dentro. Corta o bote. Cortar os cabos do bote foi uma declaração de dependência. Dependência. O bote era independência. O bote era fuga. O bote era saída. O bote era alternativa. Soltar ou cortar os cabos do bote foi uma declaração de dependência. Cortar os cabos do bote vê-lo indo embora, foi um ato de confiança na fala de Deus por meio do anjo que Paulo declarou. Então, imagine bem, escuta só. Você tem a oportunidade de sair. Alguém diz, não, mas Paulo está dizendo que o anjo falou com ele. O anjo diz que Deus mandou ele falar com Paulo. Então, a história é essa. Esse momento é de confiança. Esse momento é de um exercício de fé. Esse momento é de dependência absoluta, como disse. Cortar os cabos do bote foi um ato de obediência. Corta os cabos do bote. Não procure a saída segundo os seus próprios olhos. Se aproxime de Deus. Ouça a voz do Senhor. Jesus pode pacificar um coração aflito ainda que o problema permaneça? E a resposta clara é sim. Jesus pode, louvado seja o nome do Senhor. Cristãos do mundo inteiro, exemplo de Paulo ao longo dos anos, têm experimentado o poder pacificador do Senhor Jesus. Jesus é mencionado em Isaías capítulo 9 como príncipe da paz. Ele disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz absolutamente diferente. Uma vez em conversa com seus discípulos lá, do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 32, ele fez a seguinte declaração. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Cada um de vocês vai para a sua casa, e vocês me deixarão só. E me deixareis só. Aí Jesus complementa dizendo,
Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Não estou só, porque o Pai está comigo. Veja, uma aparente solidão vista do lado de fora, daqui de fora, olhando, sozinho, os discípulos dispersos, cada um para a sua casa, cada um com a sua história. E quem olha para Jesus diz, ele ficou sozinho. E a fala de Jesus é, eu não estarei sozinho, o Pai estará comigo. E Ele nos ensina a declarar da mesma forma, porque todas as horas da nossa vida, o Pai está com a gente. No versículo seguinte, Jesus diz estas coisas, lá em João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz de Jesus não é sinônimo de não aflições. A paz de Jesus não é sinônimo de não aflições, mas de paz apesar das aflições. A origem do ânimo está em Jesus e não na ausência de aflições. A tormenta está do lado de fora, mas do lado de dentro nós estamos bem em paz. A tormenta agita as águas do lado de fora, mas do lado de dentro nós somos pacificados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus pode. Jesus pode pacificar o nosso coração. Jesus pode trazer ao nosso coração uma paz que é impressionante. Jesus pode olhar para a gente e ver a gente agitado, inquieto, ansioso, preocupado. Mas apesar disso, Jesus pode trazer para a nossa vida uma paz absolutamente impressionante. Eu quero ler para você um pequeno trecho que eu escrevi para esse momento. O Evangelho de Jesus mudou a vida de Paulo para sempre. E durante esse conceito de tempo, que chamamos de sempre, ele passou por muitas circunstâncias adversas que certamente agitaram o seu coração. Importante saber que na caminhada com o Senhor Jesus, o conceito de tempo, chamado sempre, revela que Ele sempre estará conosco. A conclusão é simples, mas fundamental. Jesus muda a nossa vida para sempre. Durante esse sempre, enfrentaremos problemas do lado de fora, mas do lado de dentro, para sempre, temos a promessa e a bênção da paz, para sempre. A paz não é para o momento de vitória. A paz não é para os momentos de grande alegria, quando tudo vai bem. A paz é vivida nos momentos de profunda aflição da nossa alma. Jesus disse, olha, vocês vão embora. Vocês vão embora. Mas eu não vou ficar sozinho. O Pai está comigo. O Pai está com a gente. Nós vamos cantar uma canção agora chamada Bênção. E essa canção traz uma declaração da presença de Deus ao nosso lado o tempo inteiro. Eu quero convidar você a cantar com a gente, a celebrar, a glorificar o nome do Senhor e a declarar essa bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção do Senhor que nunca nos abandona, a bênção do Senhor que não nos deixa, o Senhor que nos mantém de pé, apesar de todo o vento contrário. Olha, gente, essa é a nossa vida. Muitas vezes é assim que a gente fica, ó. Oh, meu Deus, que hora que isso vai acalmar? Oh, meu Pai, sabe o que eu tenho visto? Cristãos dizendo, o mar está revolto, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo confiando no Deus da minha vida. Eu continuo navegando com a firmeza de que o Senhor vai me conduzir. E se o Senhor quiser acalmar esse mar, Ele vai acalmar. Porque o mesmo Senhor que traz paz ao meu coração, é o Senhor que pode parar os ventos e declarar para tudo, como Ele mesmo já fez. Mas nós aprendemos a orar primeiro dizendo, Senhor, acalma o meu coração. O primeiro milagre é o milagre da paz.
eu declaro sobre a sua vida a paz do Senhor e a bênção dele em nome de Jesus. Vamos cantar juntos, irmãos? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Vamos lá, Paulo. Faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é
por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, Pai, nós carecemos da bênção do Senhor. O mar está revolto, Senhor. O mar está revolto. A tormenta tem sacudido a nossa vida. Há instabilidade. E nós queremos agradecer, porque nós temos absoluta convicção do nosso pertencimento ao Senhor. Nós somos do Senhor. Temos absoluta convicção que há um propósito do Senhor para as tormentas da nossa vida. Nós nos submetemos ao Senhor. Pai, o mar está revolto, a tormenta está do lado de fora, mas nós clamamos ao Senhor para que, apesar do balanço do barco, do vento nordeste, do tufão euroaquilhão que agita as águas, como no caso de Atos 27, para que, apesar de todas essas coisas, o nosso coração seja pacificado pelo Senhor. Do lado de fora, as coisas ainda não estão boas, mas que do lado de dentro da gente, Senhor, do lado de dentro dos meus irmãos, das minhas irmãs, haja a bênção poderosa da paz do Senhor. O mesmo milagre que o Senhor operou na vida do apóstolo Paulo, seja algo a ser vivido na vida de cada um de nós. Acalma o nosso coração e faça de nós instrumentos para acalmar outros. Que a convicção que há espiritual, a certeza de que somos do Senhor, nos permita dizer: corta, solta, não se prenda a nenhum tipo de barquinho, nenhum tipo de saída, de alternativa. Corta esses cabos. Nós dependemos do Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor, cremos no poder maravilhoso do Senhor e sabemos o como é bom sentir a Tua paz. Deus, muitos de nós permanecemos com o coração agitado. Paizinho, acalma os nossos corações com a ministração do Teu Espírito Santo, que acalma o nosso coração, para que, apesar de toda a agitação do lado de fora, do lado de dentro, estejamos pacificados. Oramos, ó Deus, por cada família, oramos pela provisão de cada dia, oramos, ó Deus, pelo socorro nas horas da aflição, oramos, ó Deus, pela cura dos enfermos. Continuamos a orar por consolo aos corações enlutados. E neste domingo, lembrando de forma especial da Lúcia, da Gabriele, da Sara, do Alexandre, Dona Maria, toda a família do Porfírio. Deus querido, nós pedimos a bênção do Senhor visitando cada hospital, para que em cada leito, em cada CTI, apesar de toda a agitação, que em cada pessoa haja uma experiência transformadora, para que todos experimentem a Tua paz. Deus querido, cuida da gente no meio dessa tormenta. Nós reafirmamos a nossa dependência, a nossa confiança
e nossa obediência ao Senhor. Como Jesus disse, muitas pessoas iriam embora, ele pareceria sozinho, mas ele declarou e queremos declarar: não estamos sozinhos, o Pai está com a gente, para sempre. Para sempre. Haverá o dia que nós estaremos com o Pai. Hoje, o Pai está com a gente. Quando chegar o dia da gente estar com o Pai, nós o veremos de uma forma completamente diferente. Oh Deus, cuida de cada coração, abençoa a cada um de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nós tudo entregamos em Tuas santas e poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quero cantar com você mais um trecho dessa música. Quero convidar você a soltar a sua voz diante de Deus e declarar com toda alegria a bênção que vem do Senhor. A bênção que vem do Senhor. Que o Senhor te